novo, eu imagino o quanto que esse cara não já estudou, o quanto que ele é cabeção de gostar de estudar, como a gente fala, né? Assim, das pessoas que gostam de estudar. Mas ele hoje tem uma causa, que está tudo em torno disso, que orbita em torno da vida acadêmica dele, que é a defesa da ciência, a divulgação da ciência, o combate à fake news. Então, ele adotou isso como causa e ele tem um perfil no Instagram chamado Deuquímica, né, @Deuquímica, que foi criado no final de 2017 e daqui para frente é ele quem vai contar essa história. É uma honra recebê-lo aqui. Parabéns por tantas qualificações, todas em exatas. Você nunca pensou em mais nada na vida, né? Eu que agradeço. Boa noite, Maia. Boa Muito noite. obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar de ciência, de Sim. tecnologia, de educação e tudo mais. E eu já queria começar falando em cima da sua fala, assim, você gosta de estudar. Na verdade, eu acredito que ninguém gosta de estudar, a gente gosta de aprender. Boa E aí eu essa, gosto boa muito de essa. aprender, e é por isso que daí nasceu o Deuquímica com essa proposta, Sim. uma maneira divertida de aprender, até mesmo para tirar esse peso do estudo, porque estudar Sim. desde a infância é algo assim, que tem um peso muito grande. Parece uma obrigação, uma pressão, né? É uma barreira. Para a criança, por exemplo, normalmente os pais, a criança quer brincar, o pai, só depois que estudar, então já impõe uma barreira. E estudar é muito difícil e é como se não tivesse um valor ao estudo, apesar da gente dizer, tem que estudar, mas é como se não tivesse valor, porque a criança, a gente estuda, é muito difícil sentar, aprender, dar a cara no livro e tudo mais, e no final o que é que a gente escuta durante a nossa vida toda escolar? Tu não faz nada, tu só estuda. Então, estudar é igual a nada, gente, é muita coisa. A única coisa que tu faz é estudar, é um absurdo, né? Isso já é muito. E hoje, Nossa, eu tô vendo o que você tá dia. falando aí, tá passando um filme na minha cabeça. Então, na verdade, a gente gosta de aprender e existem inúmeras maneiras de aprender além do estudo, né? Isso é bem bacana de falar, porque, na verdade, se a gente for pensar, não só em relação ao estudo, mas em relação ao trabalho, o trabalho sempre ele foi demonizado, né? Ele, tipo, Adão e Eva pecaram. Aí Deus chegou lá e disse, agora vocês serão responsáveis pelo seu sustento. E a gente carrega essa culpa até Aí tem os escravos, né? Exato. Aí tem a questão dos plebeus, né? Aí tem a questão do próprio renascimento, do iluminismo, que deu uma aliviada, mas depois vieram outras coisas, da revolução industrial, da repetição. Eu sei que o trabalho, ele que está muito ligado também a estudo, mas eles as duas coisas viraram a questão da importância da aprendizagem contínua, não é, professor? Exatamente. Ficar aprendendo o tempo inteiro. E você, nessa série, você mostra tudo, você desmistifica a imagem de vilã, que principalmente a química... Exatamente. Por que a maioria das pessoas nunca gostou de química? Pois é, a química E é tão interessante, né? Exato, para a gente que trabalha com química, por exemplo, eu escolhi a área de química justamente por achar muito interessante. Mas tem essa questão dos dois pontos de vista. Na área da educação, ela é vista como um bicho-papão pelos alunos e para a sociedade é vista como uma vilã. Tudo que está associado à química é ruim. Um produto com química é ruim, aí sem química que é bom. E, na verdade, não é bem por aí. Então, do ponto de vista da educação, qual o problema que eu vejo? Por que a química acabou se tornando esse bicho-papão? Por causa da tabela periódica. Também, que na verdade é uma ferramenta que nós temos para organizar os elementos. Mas era sacanagem pedir para decorar aquilo ali tudo, não precisava. Nem precisa até hoje para ser consultada. consultada, este é o ponto, Maia, da química ser essa vilã, por exemplo, para os alunos. Eu acredito que está muito relacionada à forma como ela é ensinada, é apresentada para as pessoas. Sim. Então, isso interfere muito. Até quando a gente vai conhecer alguém, se a pessoa que está intermediando essa apresentação nos apresenta de uma maneira agradável, a gente está predisposto a gostar daquela pessoa. Com a química é a mesma coisa. E com a educação de modo geral. Então, hoje em dia, o que acontece? A química, infelizmente, a gente diz muito, a química está em tudo. Só que a gente não explora essa química do cotidiano, tudo onde ela está. Ainda, infelizmente, na educação, ela majoritariamente é ensinada de forma abstrata, com cálculos, conceitos, fórmulas abstratas. E isso gera no aluno uma dificuldade. Aí o que é que a gente diz? Esses alunos eles têm problemas de aprendizagem. Quando, na verdade, somos nós que temos problemas de ensinagem. Porque a ciência, como é que ela funciona? O caminho é inverso, a gente parte da observação. Sim. Você observa um fenômeno, explora a sua curiosidade, começa a fazer perguntas, por que é que isso funciona dessa maneira? E aí a gente vai elaborando hipóteses e teorias, e aí a gente chega na sala de aula já com essas teorias prontas, fora de contexto, e aí gera essa dificuldade. E você se tocou disso quando?
Primeiro, na minha história, eu me tornei primeiro cientista para depois me tornar professor, porque eu sempre fui tímido. Tímido, sempre gostei de aprender, mas era um tanto tímido. Então, quando eu escolhi o curso de licenciatura para ser professor, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser professor? Então, eu terminei a graduação e já parti para o mestrado, para o doutorado, pós-doutorado. Na sequência. Nesse... Tipo assim, 10 anos você fez tudo? Ou menos? Por aí, não, foi por aí. Uhum. Eu terminei o pós-doutorado aos 27, né? Entrei na universidade com 17, mais ou menos assim, uns 10, 11 anos, mais ou menos. Muito rápido. É porque eu fiz tudo na sequência, porque eu me apaixonei pela ciência, como a forma, no laboratório, eu comecei a trabalhar com nanociência, nanotecnologia, que na época era novo, Sim, ainda é um tema ainda é novo, então era muito interessante. E aí um belo dia, eu estava no doutorado, eu me deparei com uma frase atribuída ao Albert Einstein, né? Que ele diz o seguinte, se você não consegue explicar algo de maneira simples, é porque você não entendeu muito bem o que está a dizer. Boa. Eu estava assistindo aula e eu vi para o professor e eu estava com dificuldade de entender, eu joguei essa culpa para o professor. Isso aqui é verdade. O professor ele não está explicando bem porque nem ele não sabe. Só que, ao chegar no laboratório, né, desenvolvendo o meu trabalho, para você ter noção, no meu doutorado eu estudava a interação de nanopartículas com biomoléculas para aplicações biotecnológicas. Uma coisa então, bem simples de entender. Cheio de termos complexos. Aí eu ficava nesse sentido. Meus pais, meus amigos fora da universidade me perguntam, o que é que você faz na universidade? E essa pergunta é terrível para quem está na pós-graduação. Aí você tem que simplificar ou então tornar interessante, igual aquela piada lá das redes sociais que o cara faz, oh, não. Oh, não. O que você faz? Aí o cara é faxineiro. Eu sou responsável por tirar as partículas que invadem o ambiente, não sei o quê, não sei o quê. Exatamente. No meu caso, tinha que ser o contrário. Tinha que tirar esses termos técnicos para tentar explicar. E aí foi onde eu vi que eu não conseguia explicar de maneira simples. Aí, de novo, a frase pesou em mim. Eu fiquei, meu Deus, será que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu disse, não, mas eu estou no doutorado, estou desenvolvendo meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Como que eu não consigo explicar isso para os meus pais, para os meus amigos fora da universidade? E aí foi onde veio a questão da linguagem. Eu vi que no meio acadêmico, infelizmente, a gente usa muitos termos técnicos, é uma linguagem difícil, de difícil acesso. E eu precisava simplificar isso. Depois que eu terminei o pós-doutorado, voltei aqui para o Piauí e concursei, né, na universidade. Depois que você foi morar nos Estados Unidos? Isso, eu fiz o doutorado lá em São Paulo e logo na sequência fui fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos. Tá. Aí voltei para o Piauí. Por que você foi para os Estados Unidos? Foi uma oportunidade? Era o que você estava estudando que essa universidade em Nova York estava te oferecendo? Sim, o grupo de pesquisa lá, como eu disse, eu trabalhava nesse contexto da bioeletroquímica, né? Essa parte, mesclando a parte biológica com a nanotecnologia. E lá tem um professor de referência, o professor Eugênio Katz, que ele está entre os 500 cientistas mais citados do mundo, por exemplo, que trabalha nessa área. E aí a gente acabei fazendo esse contato com ele e teve essa oportunidade de ir para lá. Então, é um momento de grande aprendizagem, sempre gostei de aprender. E me taquei para lá. Mesmo sem saber inglês direito, então vamos e lá a gente vai se virando. E hoje você domina tudo, né? Interessante que você voltou, né? Sim, porque a ideia eu te é acho tão incrível, assim, não é que as pessoas incríveis têm que ficar lá fora, mas assim, quando você vê uma oportunidade do processo de aprendizagem ser mais acelerado, a tendência é você ficar um pouco mais. Eu acho incrível voltar. Acho demais. Eu tinha como uma espécie de missão voltar, na verdade, porque a gente precisa desenvolver aqui. Eu digo porque a gente tem um aporte para a ciência, que isso é uma coisa que a gente ia abordar mesmo, que no Brasil praticamente inexiste. Né? Quer dizer, e está cada vez mais difícil. E está cada vez mais difícil. Né? Os nossos cientistas, a nossa universidade já é algo trancado, é um clube fechado, uma caixa, que a maioria só tem a chave. Nos Estados Unidos e na Europa, elas são demandadas pelas empresas, as pesquisas são demandadas pelo mercado. Sim. Então, as universidades são muito relevantes, como são no Brasil, mas a falta de investimento, de aporte de recursos, de repensar essa relação da ensinagem e da aprendizagem, baixou o Murilo Gana, gente, ou o Caetano Veloso com o neologismo, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem esse despertar. A gente tem poucos Roberto Luz no Piauí e no Brasil. Então, assim, de se incomodar com isso, né? Então, eu acho assim, quando você está querendo escalar, talvez o caminho mais fácil, e você não tomou o caminho mais fácil, você voltou, é você estar onde aquele ambiente acadêmico vai te proporcionar, principalmente com o aporte de recursos.
Eu fico lisonjeado com as suas palavras, tá? Mas existem muitos pesquisadores aqui no Brasil. O problema é que as barreiras são muito grandes, né? Falta de investimento, de valorização, N motivos. E isso acaba desmotivando e impondo, de fato, muitas barreiras para isso. Mas tem muita gente de qualidade aqui no Brasil desenvolvendo trabalhos, pessoas que eu me inspiro e tive a oportunidade de trabalhar com algumas delas e para mim são grande inspiração. Sim, são maravilhosas. Tanto que daí que nasceu das séries, né, que tem lá no canal No Deu Química, que é a descoberta do que já foi descoberto. Pois é, eu estava procurando valorizando aqui. a ciência brasileira. Me fala do que, achei muito interessante. O canal, gente, no Insta é Deu Química, tá? Então anota aí, lá, no Instagram, @Deuquímica, do jeito que a gente escreve mesmo, sem letra duplicada, enfim. Como é que é descobrindo? É a descoberta do que já foi descoberto. Dá um exemplo aí pra gente. Valorizando a ciência brasileira. A ideia é apresentar para a sociedade, para o público em geral, os grandes cientistas que nós temos, até mesmo como uma forma tanto de valorizar a ciência brasileira, Sim. como motivar, dar esse ânimo em nós brasileiros nesse sentido. Porque muitas vezes a gente acha que só é bom o que está fora, né, os pesquisadores de fora Não, os daqui são maravilhosos, que conseguem fazer as coisas, e aqui a gente tem tanta coisa legal. Exatamente. São gigantes. E eu acredito, imagina, produzem, entregam e pesquisam dentro de um cenário precário. Era isso que eu ia dizer. Às vezes é fácil. Não, fazer ciência nunca foi fácil em nenhum cenário. Mas é bem mais complicado fazer isso aqui no Brasil com as limitações e dificuldades que nós temos. Eu vi uma vez uma entrevista de uma cientista alemã, que ela foi para a Alemanha. Ela é uma cientista de ponta. Vocês me desculpem, eu vou ficar devendo o nome dela, mas a experiência é interessante. Que ela diz o seguinte, que lá fora, cada pessoa dentro de um laboratório faz uma coisa específica. E como ela foi formada no Brasil, ela dentro do laboratório ela fazia várias coisas, era quase uma inteligência artificial. Ela fazia várias coisas e as pessoas ficavam impressionadas. Você não precisa fazer todas as coisas. Não, mas esse já é o meu processo. Inclusive gestão, que aí entra outro ponto, como você disse. Lá fora o cientista tem a profissão de cientista e ele desenvolve a pesquisa dele. Aqui no Brasil, primeiro, não tem essa profissão. Quem faz ciência no Brasil são os estudantes de mestrado, doutorado, os professores que orientam. E aí, entre a atividade de exercer a pesquisa, tem a sala de aula, e aí dentro do laboratório, além de desenvolver o trabalho, ele tem que lidar com compra, faltou reagente, faltou uma parte burocrática que demanda muito tempo e acaba desgastando também a gente. E ela disse que isso é um diferencial do cientista brasileiro lá fora. Sim. Do conhecimento dele a gente entende a logística dentro e fora do laboratório. Isso é muito rico. E aí, voltando aí para o tema da descoberta que foi descoberto, do que já foi descoberto, né, um exemplo clássico. Por exemplo, na academia, qualquer estudante de nível superior, né, de graduação, ele tem um currículo Lattes. Então, a gente tem uma plataforma Lattes. E eu fiz essa pergunta e faço sempre para os estudantes, e a grande maioria não sabe dizer de onde vem esse termo Lattes. Por que o nome da plataforma é Lattes, o currículo é Lattes? E, na verdade, é uma homenagem a um grande cientista brasileiro chamado de César Lattes, que foi um dos pesquisadores brasileiros que mais próximo andou de ganhar um Nobel. Na verdade, o trabalho dele de doutorado ganhou o Nobel. Só que, na época, a política, né, de premiação do Nobel só premiava o orientador da pesquisa, o chefe do laboratório. Sim. E aí o prêmio foi para o Cecil Powell, que na época ele trabalhava nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá ele aí, o César Lattes. Mas ele foi um cientista brilhante. O trabalho dele, por exemplo, ele é o responsável pela descoberta dos mesons pi, que é uma partícula fundamental na estrutura da matéria. E ele teve uma relevância muito grande para a ciência a nível internacional. Foi um dos criadores da CAPES, que hoje vem sendo aí, recebendo cortes e tudo mais, mas é um pesquisador brilhante então, que as pessoas não conhecem. Né? E aí essa série apresenta, por exemplo, um pouco da história de vida dele, das descobertas e tudo mais. Muito legal, muito legal. E aí tem umas coisas também no teu perfil que é desmistificando o lado ruim da química. Então, você explora a química em assuntos do cotidiano de forma descontraída. E aí a gente pegou lá alguns exemplos dessas curiosidades químicas que você aborda no Deu Química, que é o teu Instagram. Por que sentimos sono após o almoço? Vamos botar aí, produção, por favor, o que ele postou sobre essas perguntas. Eis a questão. Isso é uma estratégia que eu uso nas redes sociais, que aí a rede social trouxe essa linguagem que é mais direta, mais divertida, mais interativa, que gera maior engajamento, e aí eu uso isso como estratégia de ensino.
Porque, como eu estava falando antes, por que a química é mal vista pelos alunos? Porque a gente chega para ele cheio de teorias, de fórmulas prontas, sem contexto. Não leva a prática, né? E a química está em tudo, então vamos explorar isso. Então, esse é um caso, por exemplo, todo mundo, depois do almoço, sente aquela sonolência. E aí eu começo com essa pergunta, sono após o almoço e cinética química, o que tem a ver essas duas coisas? E a pessoa fica curiosa para saber, é mesmo. Isso, ela já se identifica ali. Eu também sinto sono. Por quê? E aí eu aproveito para explicar o assunto de cinética. Se você quiser saber, você vai acessar. Entra lá no Deu Química. Aí tem uma outra. Por que o refrigerante em garrafa de vidro é mais gostoso? Eu quero saber. Essa aí também, essa foi uma das postagens recentes que gerou um grande engajamento por isso. Todo mundo tem no senso comum isso, né? Quem gosta de refrigerante diz, não, vamos pedir a de vidro que ela é mais gostosa. E aí eu parti desse princípio. Será que é mesmo? Que a gente chama de... Como que chama de vidro? A gente chama sempre... traz uma de... KS, né? KS. E de fato ela é mais gostosa, tá? Está relacionada a uma propriedade de difusão do gás que tem dentro do refrigerante. Então o vidro ele tem uma porosidade menor do que o PET e do que o alumínio, né, da latinha. Sim. Então ele deixa escapar bem menos gás. Então resumidamente então, dentro da garrafa de vidro tem mais gás. Mas tanto a da latinha como a de vidro faz mal, né? Se você tiver no dia o refrigerante faz mal? É a próxima que você vai responder. Quem acende e apaga as lâmpadas dos postes? Essa eu coloquei porque era uma dúvida que eu tinha quando criança. Que magicamente, quando escurece, o poste acende e de manhã ele apaga. Eu disse, meu Deus, quem é que sobe para acender isso aqui? Onde é o interruptor? E aí eu não sabia. E bota aí, produção, quem acende a lâmpada dos postes? Quem é, professor Roberto? E aí isso aí está relacionado a uma teoria do Albert Einstein, né? Que todo mundo fala do Einstein. Inclusive o Einstein é um dos cientistas mais citados, assim, mais lembrados. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, cite um cientista, vai citar o Albert Einstein, Isaac Newton. E se a gente perguntar, pois o que é que o Einstein estudava? As pessoas não sabem, não lembram. No máximo, um ou outro vai citar a relatividade. Mas se você questionar o que é a teoria da relatividade, também não vão saber explicar. E, na verdade, todo mundo lembra pela relatividade, mas um dos trabalhos mais importantes do Einstein, que ele ganhou o Nobel com isso, é o efeito fotoelétrico, que é a capacidade, quando você incide luz, né, a radiação eletromagnética numa superfície metálica, você consegue remover elétrons. E aí ele explicou isso usando a teoria quântica e é um dos princípios de funcionamento do poste. Ele tem uma célula fotovoltaica que espécie de sensor que entende quando está escuro e quando está claro, e aí ele fecha e abre o circuito. E há muito tempo, né, professor? Há muito tempo nesse sentido. Você sabe que eu fui agora recente no Metropolitan, no MET, e eu fiquei muito indignada porque lá eles não vendem mais os enigmas científicos, que são aqueles trocinhos que para você... Os desafios. Né? Os desafios baseados, por exemplo, no filamento do processo de criação da lâmpada pelo Thomas Edison. E é muito legal. E eu tenho isso, e eu tinha comprado já antes, e eu achava que eu ia encontrar novos enigmas, mas não, tinha muita coisa de cubo. Acho que os cubos, e eu acho também que talvez com a pandemia, os museus fechados, eles ficaram com muita coisa e talvez agora, para frente, eles vão dar uma atualizada nesses estoques das lojas e tudo. Mas, assim, por exemplo, a área do Egito, claramente, no Metropolitan, em Nova York, tinha uma tecnologia, uma coisa que me impressionou bastante, professor. O Museu de Ciências Naturais, lá de Nova York, também é fantástico. É fantástico, né? Ele é bem interativo, a parte de ciência. E aí, essa interatividade que é legal, que aí aproveitando, porque que as redes sociais engajam tanto, é por ser interativo. Então, hoje em dia, quando a gente fala de educação, o que está na moda agora, e na verdade é uma tendência mundial, é essas metodologias ativas, justamente de colocar o aluno como esse agente ativo. Que é, na verdade, o pilar do novo ensino médio a partir do próximo ano, que começa com alunos do primeiro ano, né? Que é um ponto extremamente da primeira positivo. Série do ensino médio. Né, que é o desenvolvimento das habilidades, onde eles vão ter um cardápio de disciplinas eletivas para desenvolver essas habilidades, dentro da carga horária que não pode aumentar. Isso aqui é o lance que eu acho que pesa, né? Que pesa realmente. Produção, vê se, enquanto eu pergunto aqui outra coisa, professor, pega para mim no meu Insta, por favor, a foto recente que eu fiz em Nova York de uma escola só para meninas. Tem uma garota saindo, é só uma fachada, porque não é permitido fotografar dentro, só para eu dividir aqui uma percepção minha com o professor e com os nossos internautas e telespectadores, no meu Insta. Professor, vamos falar, antes da gente encerrar com essa foto, sobre a questão que, na verdade, vocês estão sendo hoje digitais influencers da ciência.
Vocês se convenceram, e isso é muito bacana, de bater um papo assim sobre ciência, sobre essas coisas todas. Quando que isso era possível? É muito recente. Na verdade, a gente está se convencendo ainda. Então, temos muitos adeptos, Quais vem são crescendo. os entraves? Ainda tem uma resistência, porque na academia ainda impera a cultura do falar difícil. Então, antes da pandemia, quando despontava os influenciadores, digamos assim, científicos, quando alguém se propunha a falar para o grande público, né, de uma maneira mais simples, era mal visto dentro da universidade, como se falar simples é porque você é supérfluo, não tem conhecimento. Com a pandemia, veio toda essa questão do negacionismo, do obscurantismo, revelou um lado extremamente perigoso, né, da sociedade. Eu costumo dizer que é até contraditório, porque hoje a gente vive o auge da era da informação, a gente tem acesso à informação na velocidade de um clique, na palma da mão, do celular. Sim. Só que a gente está vivendo, né, um momento de negacionismo muito grande da ciência, desses Incrível valores. Isso, né? Exato. É um contrassenso, né? A própria gente está na internet, terceira década do século XXI, hello. Pois é muito contraditório, é algo assim, chega a ser paradoxal, você ter tanto acesso à informação que antes não tinha, agora está tão fácil e as pessoas não aproveitam disso ou têm acesso a essa informação, mas não têm o senso crítico de analisar essa informação. E aí, nesse sentido, a internet ela deu voz e vez para muitas pessoas mais intencionadas, os pseudos intelectuais, falar e difundir teorias absurdas. E as pessoas acabam acreditando, em parte, porque a nossa educação falha no sentido do letramento científico, de despertar esse senso crítico da sociedade, e nós, pesquisadores, cientistas, também nos falhamos com essa linguagem difícil e inacessível para a sociedade. Então, dentro desse cenário, agora a academia está entendendo que a gente precisa também ocupar esses espaços da internet. Esse pessoal está falando em verdades, digamos assim, desinformação, fake news, e a gente precisa estar lá para combater isso. Isso aí não é assim, falar o óbvio, às vezes, porque precisa ser dito. Agora, mais do que nunca, precisa ser dito. Eu estava comentando com você que eu conversei com o Caio Soares, professor de biologia, e filho do professor Soares, doutor lá da nossa UFP e tal, na área de biologia, e ele estava me falando sobre como isso o incomoda como professor. Por exemplo, de mentiras que são repetidas tantas vezes que as pessoas acreditam. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Que isso nunca foi, mas de tanto repetir fica nesse sentido. Pois é, e a gente precisa ter... E você falou uma coisa do letramento da ciência, eu estudo o Future Literacy, que é o letramento do futuro. E dentro do que a gente estuda, do letramento do futuro, como é importante a percepção dessa linha do tempo passado e presente, desses valores que são sólidos e não devem ser dissolvidos em detrimento de ondas, de revoluções ou de transformações tecnológicas, e que eles são a base. Então, se a gente não está pronto para ler, para interpretar, para respeitar a diversidade e identificar a fake news, a gente não consegue fazer esse letramento. Eu costumo dizer, não se refuta a evidência científica com opinião, porque hoje em dia tem a desinformação travestida de opinião. E no caso não se refuta. Ciência e as evidências científicas podem ser refutadas com ciência. Se você desenvolver uma nova teoria e aplicar, mostrar onde é que está o erro e desenvolver algo novo. Você falando me dá tantos insights de coisas que eu quero falar contigo, mas enfim, eu já acho que a gente não tem mais tempo. Encontrou a foto, produção? Olha, deixa eu mostrar para vocês. Eu tive a oportunidade agora nessa mini férias de conhecer essa escola, né, de meninas. É uma escola que fica em Astoria, no Queens, né, em Nova York. O distrito é Astoria, de jovens meninas líderes, né? Então, eles ensinam essas jovens meninas a serem líderes. O que me chamou a atenção nessa escola que eu visitei, não é possível fazer foto dentro, por questão de segurança, de pandemia, enfim. São meninas de 12 a 18 anos, do final do fundamental ao início ao high school inteiro, o ensino médio, que elas são formadas para serem líderes mundiais e elas já saem de lá prontas para conquistar a universidade que elas quiserem ou a aprendizagem que elas quiserem. Eu nunca vou esquecer mais o ensinagem. E lá a ensinagem sabe sobre o quê, professor? Elas estudam só matemática, ciência e tecnologia. Uma escola só para meninas, essa escola que a gente acabou de mostrar aí. Que é a base da tecnologia, são as ciências, né? A química, a física, a matemática, para a gente entender o mundo. É muito louco, porque ao mesmo tempo, por exemplo, eu fui na Colômbia
E na Colômbia eu vi, por exemplo, eu visitei as bibliotecas, as salas, e eu vi que as bibliotecas, elas estão com os computadores, mas elas também são mais tradicionais. Mas eu vi um movimento diferente dentro dessas universidades mais tradicionais. É a universidade mais antiga de Nova York e uma das 5 mais antigas dos Estados Unidos. Tem 82 prêmios Nobel. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. E você vê o que é gigante dentro dessa estrutura acadêmica e você vê outras experiências como essa das meninas líderes para o mundo, né? Das jovens líderes para esse mundo que já está aí, né? É muita coisa acontecendo. E aí, como você está falando, uma das universidades mais antigas e mais tradicionais dos Estados Unidos está tendo essa preocupação, essa visão de mudança, né? De entender que o mundo, de fato, está em constante evolução. Com os bootcamps, né? Que são os cursos mais curtos, né? Os bootcamps que antes você tinha que, além de ser absurdamente caro, você tem que passar 4, 5 anos numa universidade. Por exemplo, você passaria hoje 10 anos estudando o que você estudou? Não mais, um mesmo tópico. Em 10 anos dá para aprender muita coisa. Você ainda tem vontade de aprender outras coisas? Eu continuo aprendendo, porque me interessa por alguns outros assuntos. Tipo o quê? Outras coisas que não tem nada a ver dentro de física, de exatas? Da parte de exatas, a parte de marketing me interessa muito, das artes, que eu gosto de desenhar, sou desenhista, as artes do Bioquímica. Você é desenhista, professor? Me traz um desenho pra gente ver. Você desenha bem ou é só? Eu desenho. É mesmo? É um hobby que eu tinha da infância e que eu hoje, são habilidades que eu resgatei. Então, por exemplo, na minha infância eu gostava muito de desenhar e de mágica. Então eu era um mágico amador, digamos assim. E hoje, na profissão de professor e de cientista, eu resgato muito disso. Eu uso muito da ilustração e de mágicas. Então minhas aulas são recheadas de mágica, porque eu acho que a ciência é mágica. Professor, me chame. Tá convidado. Eu estou esperando o passar da pandemia para a gente voltar para o presencial, que é muito mais legal. É verdade. Olha, gente, deu química, deu match, deu inspiração. É muita coisa. Gente, esse cara é incrível, né? Professor Roberto Luz, está aí o perfil dele no Insta, né? Ele já tem aí em torno de 50 mil seguidores. Eu já vou seguir assim rápido, interagir. Muito obrigada pela iniciativa, muito obrigada pela percepção, muito obrigada pela curiosidade, pela ensinagem, que eu vou usar agora, viu? Toda vez eu vou dizer. É um termo muito legal. E obrigada por estar aqui com a gente. Que entrevista incrível. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de falar de ciência na TV aberta, né? A gente já fala lá nas redes sociais. E para a internet, que a gente está na internet também. Também. Mas por isso que a importância é muito grande de ocupar todos esses espaços para justamente difundir a ciência, falar da educação e tudo mais. Então, agradeço demais esse espaço. Imagina. A honra foi nossa.